Graça e paz, igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou ministrando uma palavra hoje que vai nos edificar. Vamos estar ministrando sobre milagre. Quantos daqui precisam de um milagre de Deus? Levanta a mão. Eu também preciso, amém? O mesmo Deus que fez milagres antes, Ele ainda faz hoje. Nós só precisamos crer, amém? E nessa noite eu vou estar falando para vocês de um milagre que o Senhor fez na vida de um centurião, na vida de um oficial. E você vai ver como nosso Deus, Ele nos ama, independente do que somos ou fazemos. Ele nos ama mesmo que nós não somos totalmente fiel à sua palavra. Ele não leva em conta a nossa falta de fé. Quando Ele quer fazer um milagre, Ele faz mesmo, amém? Mas antes, o pastor Júnior vai estar colocando um louvor. Eu queria que você fechasse os seus olhos e ficasse em silêncio e meditasse sobre esse louvor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai, porque tu és santo e digno, Senhor, de todo louvor e de todo coração. Glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se come o curso ante a Ti. Aleluia. Esconde o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Os santos, a fumaça responde, só teus olhos me veem. É meu amigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. É o meu prazer. Não preciso ser conhecido por ninguém. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
Não estou muito bem hoje. Estou meio tonta e eu quero que a igreja ore por mim, amém? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa me usar nessa noite, Pai, para a Tua igreja, Senhor. Senhor, eu preciso também, Senhor, da Tua cura nessa noite, para que eu possa ficar e trazer esse recado que o Senhor tem para a Tua igreja nessa noite. Eu amo em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em João 4. Nós vamos ler João, o Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler desde o 43 até o 54. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, que diz assim: passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu para ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém, amados? Amém. Você entendeu essa palavra? Esse homem, esse oficial, ele teve uma posição de um pai que recebeu um decreto emitido por Jesus, que mudou a sua história. Amados, um milagre nas nossas vidas, ele vale muito. Imagina você, quanto vale um milagre para você que está com um diagnóstico que não tem cura? Imagina você ir ao médico e receber um diagnóstico de que você tem pouco tempo de vida. Como esse pai não estava sabendo que o filho dele ia morrer? Se eu perguntar para alguém que tem um filho ou uma filha com síndrome rara, você sabe essa doença, né? Uma síndrome rara, ela é... Imagina um homem rico, né? Uma filha com esse problema.
não era o problema do menino dele, do oficial. Vamos fazer, se eu falasse para vocês aqui, né, se alguém aqui tivesse um filho com problema incurável, assim, se eu dissesse para vocês, o que você daria para ser curado? Eu creio que vocês dariam tudo, né? Todo mundo vai dar tudo, né? Muitos de nós já estivemos no consultório, né? Graças a Deus, eu não, mas o meu filho sim. E teve um diagnóstico, né? Do câncer da minha neta, que era um câncer rápido, não tinha expectativa. Todas as crianças, né? A igreja já sabe que estavam com ela naquela época, morreram, né? Imagina você o que o meu filho não fez. Até uma injeção isso já fazem 4 anos, mais, né? Acho que é mais ou menos isso. Até uma injeção acho que era R$150 na época, para ela não sentir muita dor, ele comprava. Mas, bem, nós sempre vamos fazer de tudo para salvar aqueles que nós amamos, não é verdade? Não existe ser humano emocionalmente preparado para uma notícia dessas. Tanto para um ateu, como para um crédulo, não é verdade? Não existe ninguém preparado. E agora eu vou falar para vocês, antes de eu entrar nessa palavra, eu quero falar para vocês. Vocês lembram do rei Ezequias? A maioria conhece a história, né? Do rei Ezequias. A sentença que veio a ele através do profeta. E ele chora. E as suas lágrimas, né? Falaram a ponto de Deus ouvi-los, né? E nós sabemos que Deus, ele não muda os decretos. Deus não muda o decreto. Mas a atitude e a busca de um homem faz a diferença das suas lágrimas. Faz a diferença. Quando um homem busca um coração quebrantado ao Senhor, um homem de fé, um homem que era segundo o coração de Deus, que tinha feito muitas coisas para Deus, e Deus mudou o decreto, né? Você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente, Isaías 38, de 1 a 5, que vai falar assim. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha só, amados. Amém. Que coisa mais linda. Cada vez que eu leio essa palavra, que eu vou ministrar sobre milagre, eu sempre me vem esse Ezequias. Ezequias, ele convenceu a Deus, não pelo choro, mas pelo testemunho irrepreensível que ele tinha. E que ele viveu para o Senhor. E mesmo assim, Isaías disse para ele, põe a tua casa em ordem. Às vezes, amados, nós queremos um milagre, mas nós não colocamos a nossa casa em ordem. E você vai ver como o Senhor vai falar muito conosco nessa noite. Porque o Senhor falou muito comigo. Num momento bem de uma guerra muito difícil, o Senhor falou muitas coisas.
E nem era para mim ministrar hoje, mas o Senhor veio que exigiu, então eu cumpro a vontade do Senhor. Amados, quem possui um currículo desse, para olhar para uma parede e clamar a Deus com toda intensidade? Porque hoje as pessoas, elas já não estão mais sabendo pedir, nem o que pedir. Nem tem como acessar a Deus, porque estão com o currículo totalmente desfavorável. Tanto lá fora, quanto dentro da igreja, amados. Muita gente com um currículo muito ruim diante do Senhor. Mas tem uma graça intercessória, né, chamada Jesus, que Ele é o nosso intercessor, amém? Amém. Jesus é o nosso intercessor. Ele intercede junto ao Pai por nós. Então, qual que seja o teu problema, se quebrante para Jesus e peça para Jesus. E aqui, não existe dois textos que Deus quebra a sua palavra para atender uma pessoa. Não existe. Não existe na Bíblia dois textos que o Senhor, Ele quebra. O arrependimento de Ezequias e o argumento legítimo dele moveram o coração do pai e veio um novo decreto para ele, pelo seu coração. Amados, isso nos mostra que o inimigo, mesmo que o inimigo queira nos roubar a paz por um decreto que está sobre nós, há uma voz maior que controla tudo e nos dará uma nova assinatura. Amém? Você crê que agora nós temos Jesus e que Ele faz? Olha só, Ezequias significa, o nome de Ezequias significa força de Deus. O Senhor tem me fortalecido. O Senhor tem me fortalecido. Você entendeu? O Senhor tem fortalecido você, igreja? Amém. Quantos creem que nós estamos vivendo o princípio das dores? Que é antes da tribulação, da nova tribulação. Se o princípio das dores já estamos nos quebrando todo, vocês imaginam quem ficar para a tribulação? Você acha que vai suportar? Então, amados, o Senhor, Ele tem falado muito nesse respeito, nesse quesito. Porque não tem mais ninguém ministrando a verdade, amados. A verdade não é água com açúcar. A verdade é a palavra de Deus. E não vai entrar ninguém no céu sem santificação. E nós estamos brincando com a palavra. E o Senhor tem nos cobrado algumas coisas. Como diz o nome de Ezequias, o Senhor tem me fortalecido. É exatamente o que nós estamos precisando. De uma força do alto. De um tempo, por causa de um tempo tão difícil que estamos vivendo, nós estamos precisando dessa força do alto. E agora, eu quero falar do oficial. Imagina, né, aquele pai, um filho doente, em desespero, a família envolvida, a crise, os empregados, tomando tudo a causa desse oficial. O evangelista João, ele descreve o desespero desse homem que tinha um filho gravemente enfermo, acometido por uma violenta febre maligna. Naquela época, amados, os vírus
Eles não tinham controles por remédios. Era uma sentença de morte. Era quase que uma certeza. Assim como a sogra de Pedro, que todo mundo sabe que ela estava com uma febre e que o Jesus o curou também. E quanto custaria, né? Esse milagre para esse homem que era um oficial rico. Geralmente, esse filho deveria ser o herdeiro dele, né? O que Jesus pedisse, ele daria. Até mesmo a sua patente, né? Ele era um oficial de Herodes, Antipas, que era o rei com um cetro de autoridade política, mas não tinha o poder de curar. Herodes, Antipas, ele era um rei poderoso, mas ele não tinha o poder de curar. E quem poderia ajudar, né? No versículo 47, ouvindo este, olha só, esse oficial, ouvindo este, que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Amém? Jesus se move e atende sem olhar a patente. Imaginam os conselhos que esse homem tinha ouvido para não ir até Jesus, né? Porém, o propósito foi maior que a sua patente. Às vezes nós precisamos, amados, deixar nossa patente de lado e fazer um curso de humildade. E deixar muitas tolices para trás. Ah, porque eu não vou lá, porque mas eu sou, né? Se ele não tivesse vencido essas pequenas ou grandes barreiras, não ouviria o decreto que mudaria a sua vida e a sua história. Quantas vezes, por não termos essa atitude, em qualquer área da nossa vida, mas não precisa ser só uma cura física, não. Não damos um passo de humildade. E não buscamos a ajuda de quem possa de fato nos socorrer. No versículo 48, então Jesus lhe disse, se não verdes sinais, Jesus falou para ele, se não verdes sinais e milagres, não crereis? E o que ele já podia ter desanimado, né? Não quero mais. Ele era. E o que ele fez? Disse-lhe o oficial, Senhor, deixes antes que meu filho morra. Desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Olha só. Esse oficial, talvez, era a única esperança dele, porque ele tinha visto falar sobre a transformação da água em vinho de Jesus. Foi o primeiro milagre de Jesus, esse foi o segundo. Esse homem se humilhou, pois ele poderia exigir que Jesus fosse com ele. Ou mandar seus emissários, né? Mas ele se humilhou. Ele não olhou para a patente dele, que era um oficial lá. Ele mesmo foi buscar ajuda. O que nos deixa uma lição de vida. Porque às vezes, em vez de nós nos humilharmos e buscarmos ajuda, às vezes nós pedimos para outros.
E olha que o Senhor tem falado muito comigo, amados. Nós temos que buscar nós mesmos. É nós que temos que ir até Jesus. É nós que temos que ir na fonte. A gente pedir oração é bom, mas é nós que temos que ir até o Senhor. E aí você vai ver a história desse homem. Esse homem, ele era um líder habituado a ter o que desejava. Apenas com uma ordem, ele tinha tudo a seus pés. Esse oficial. E agora esse homem roga que o Senhor descesse e curasse seu filho, porque estava morto. E Jesus prontamente, falou para ele. E descendo ele, logo veio de encontro os servos e já falaram que o filho dele já vivia. Então quer dizer, isso era uma média, eu acho que de 30 quilômetros. Jesus se adiantou e já, talvez ele não conseguisse esperar até Jesus chegar, E quando o servo dele disse que ele já estava curado, a febre já tinha largado, e ele perguntou a hora. E ele entendeu que foi no mesmo instante que Jesus disse, o teu filho vive. Eu quero dizer para vocês que esse é um homem de fé, amém? Porque ele creu na palavra. E quantos de nós recebemos a palavra, lemos a palavra e não cremos, amados? Nós estamos vivendo um evangelho que ninguém mais crê. E Jesus tem chamado a atenção para isso. Nós precisamos crer, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus que fez milagre ontem, Ele faz hoje. Ele só está esperando que você tome uma posição, uma postura de dizer, não, eu vou fazer tudo como o Senhor fala, porque eu quero o meu milagre e o Senhor vai dar. Em Efésios 1:3, fala assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou nas regiões celestes. Ele já morreu na cruz. Ele já pagou um preço. Na verdade, tudo que eu preciso já está pronto. E tudo que eu gerei, tudo que eu gero, tudo que eu já gerei, tudo que eu gero no mundo espiritual, não ficará sem resposta mais. Nós precisamos gerar. Nós precisamos clamar. Porque nós não vamos ficar sem resposta. Deus vai fazer. Ele tem compromisso com a palavra. Porém, existem milagres que eu estou recebendo, que são fruto, você, que são fruto das promessas de Deus, que independem de mim. Assim como esse pai intercessor da cura do seu filho, que fez Jesus se compadecer e dizer, o seu filho vive. Existem milagres que não, as promessas não dependem de nós. Filipenses 2:3, pois é Deus que produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Amados, é até mesmo Deus que levanta você para orar e para fazer jejum. Não depende nada de nós. Nada é de nós. Tudo é dele. E agora eu vou falar uma história muito importante para vocês, desse oficial, para você ver o que Deus faz. Esse pai, esse oficial da guarda, ele era uma das maiores confianças de Herodes, inimigo de Jesus. Herodes era inimigo de Jesus. Eu
para você do que aconteceu. E pai do assassinato de crianças. Você lembra lá atrás, quando Herodes mandou matar as crianças nos dias da infância de Jesus? Você lembra? Então, agora está nessa crise o mesmo oficial, atrás daquele que procurava matar. Olha só que interessante, amados. A história muda quando o propósito é obedecido. Né? Esse mesmo oficial que lá atrás mandou matar todas as crianças da época, para que Jesus não nascesse, né? É lógico que era um plano, Jesus ia nascer, né? Agora ele estava ali, precisando de um milagre de Jesus. Jesus poderia ter usado essa situação e ter lembrado cada mal que o homem tinha cometido. Mas ele lhe premia com bondade diante de tanta maldade e com vida diante de tanto currículo de morte. Jesus preferiu dizer, seu filho vive. Colossenses 3,15 diz, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede em tudo agradecidos. Amados, às vezes, nossa vingança, os sentimentos tóxicos que estão dentro de nós, são os maiores impedimentos para que um milagre se manifeste em nossas vidas. Jesus não se vingou. Ele liberou logo a palavra e a cura. Quando ele desce e encontra seus serviçais, a primeira coisa que ele fez, perguntou, pois o que hora se achara melhor? E disseram, ontem às 7 horas, e a febre o deixou. Amados, o que fazer em uma hora que alguém que lhe fez tanto mal vem buscar ajuda? O que fazer? É isso que Deus quer falar conosco nessa noite, amados. Quando isso acontece com você, igreja, vou fazer um teste aqui, você vai se testar aí. Você ajuda por misericórdia? Ou para mostrar que você estava correto e agora a humilhação para com o outro virou seu troféu? Vamos nos analisar. O que a gente faria quando alguém que te desonrou, que te falou muito mal de você, colocou você doente, chegasse até você? Essa é a palavra, amados. Essa é a palavra de Jesus. Jesus, Ele é santo. Ele morreu por mim e por você. Tamanho amor que Ele tem por nós. Afirmo que a doutrina de pagar o mal com o bem ainda está viva, amados. Está viva. E nós precisamos recorrer aos princípios do reino, até para que a nossa alma prospere. Pois os feridos de alma, não contemplarão seus milagres e serão impedidos para que outras pessoas alcancem a cura
serve de impedimento. Nós precisamos pedir para o Senhor nos curar, não só da alma, do físico, mas da nossa alma. Por que tanta ansiedade, amados? Por que tanta enfermidade? Tudo isso vem da alma. Por que tanto rancor? Por que tantas coisas, né? Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele denuncia o caráter enfermo de muitos e corrige a igreja para ter uma vida saudável. Uma alma nunca será próspera se estiver enferma e vivendo com as suas mazelas. E eu pergunto para você essa noite, amados, qual é a tua mazela? O que você precisa ser curado? Eu sei. Eu já sei o que eu preciso ser curado. E eu vou ler uma palavra bem grande para você. E você vai se colocar. Eu já estou encerrando. A igreja, para ter uma vida saudável, uma alma sarada, curada. Deus, Ele quer nos prosperar. Deus quer prosperar você. Porque a maior prosperidade que nós precisamos ganhar é a cura da nossa alma, amados. Eu quero dizer para você que não é nem do físico, é da alma. Está aqui, ó. Romanos 12, 14, eu vou ler para você. E eu quero ver se você está dentro do que Jesus vai falar aqui. Paulo, né? Diz assim: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Você faça um exame de consciência se você está vivendo isso. Porque eu fiz o meu. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Se possível, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E eu quero perguntar para você, igreja: você está vivendo essa palavra? Você quer ser próspero e abençoado? Você quer ser curado das suas emoções? Você quer viver uma vida sem ansiedade, na dependência de Deus, sabendo que Ele fará todas as coisas por você? O Evangelho de Jesus é liberar as pessoas que estão presas ainda no recôncavo da alma. Esse é o Evangelho de Jesus. São muitos lixos dentro de um líder que se tornam
da prosperidade e o milagre que acontece. Porque, amados, essa igreja é uma igreja de líderes, amém? Quem conhece a palavra, quem já conhece, você tem mais responsabilidade do que aquele que não conhece. Nós temos que procurar viver essa palavra. Do contrário, nós não vamos andar para frente. Nós vamos andar sempre curvado com o que a nossa alma fala dentro de nós. E ela nos faz adoecer mais. A nossa alma nos faz adoecer, porque é o inimigo que vem aqui na tua mente. É a legalidade que te faz. O não cumprimento da palavra é a legalidade que ele tem para oprimir você. Muitos líderes estão cheios de ciúmes, invejas, competições. As criancices, vingança, mágoas, são ferramentas de Satanás para paralisarem o milagre e matarem a prosperidade anunciada no reino de Deus. Ensinado pelo apóstolo João, que diz, 3 João 2 diz, assim como a sua alma prospera. Então o problema não está na promessa. Nós temos promessa, amados. O problema não está na promessa, mas naquilo que nós mesmos impedimos o milagre e a prosperidade que estavam na nossa direção por causa da nossa posição. A prosperidade de Deus, e eu estou falando aqui, não é a prosperidade só de dinheiro, porque dinheiro a gente consegue, é só trabalhar. Eu estou falando aqui, não é apenas, dinheiro a gente consegue, é só trabalhar, mas. Agora, não queira também ficar em casa, né, sem querer trabalhar, achando que Deus vai dar, porque não vai dar, não. As suas atitudes que você vai ter com o Senhor é que vai te fazer próspero. Você imagina uma pessoa próspera, livre de tudo que é pincelada. Sabe assim, quando alguém chega e diz para você, mas o fulano disse que tu era próspero, que tu era isso, que tu era aquilo, que tu isso, que tu aquilo, e você nem está aí, ó. Você ainda ora por ele, por aquele que fala mal de você. Porque é isso que nós temos que fazer, isso é palavra, amado. Mas o que acontece com nós? Nós ficamos com um gostinho de vingança. Muitas vezes. Não queira você falar que não, porque às vezes eu também penso assim. E o Senhor tem chamado o tempo. O Senhor tem permitido muitos adoecer para mostrar que nós ainda precisamos buscar mais dele, ler mais a palavra, fazer tudo certo, amados. Pare com acepção de pessoa, pare de se achar que é melhor do que fulano, do que ciclano. Todos somos iguais. O Senhor, Ele só vai te medir pela tua busca, pela tua fé e pelo cumprimento da palavra, amados. Não existe ninguém que eu conheço que segue essa palavra. Ele tem guerra, sabe bem, porque a guerra nós vamos ter. Porque nós estamos no princípio das dores. E o inimigo vai fazer de tudo para nos pegar, porque Jesus está voltando. E ele vem buscar uma igreja. Ele não vem buscar a igreja batista, a igreja isso, a igreja aquilo. Ele vem buscar uma igreja santa, pura, sem mácula. Ele
Ele é amor. Ele veio buscar um povo que não se deixa se levar pelo que o inimigo buzina todos os dias na mente. Ontem ainda mesmo, eu estava vendo alguém ministrando sobre aquela palavra das 10 virgens. Todas as 10 eram crentes, estavam na igreja. Todas as 10 tinham unção. Todas as 10 buscavam o Senhor. Mas tinha 5 que não estavam preparadas. Talvez elas tivessem deixado aquilo que o Senhor deu, aquela unção ir pelo lado. E muitas vezes, se nós não se policiarmos, nós também fazemos isso. Nós vamos para o encontro, recebemos a palavra, uma bênção, amados. E daqui a pouco parece que todo mundo esquece daquilo que o Senhor falou. E começa a se apagar pela chama. E o Senhor hoje, Ele nos alerta para isso. Precisamos viver essa palavra, amados. Temos que parar de ser hipócrita. De achar que nós somos crentes, somos mais do que alguém. Nós somos porque nós temos Jesus. Ele é que faz a diferença em nós. Mas nós sem Ele, mais nada somos. E tudo é para Ele. Porque se Ele não estiver no trono, você vai para o trono. E daí o que acontece? Você sabe, né? Nós temos que morrer a cada dia para nós. Morrer dói. Morrer dói. Mas é preciso. Amém, irmãos? Eu quero convidar vocês a ficar de pé.